mostra agora uma história tocante. É uma farmacêutica que, no meio da realização de um grande sonho, passou por duas situações bastante dolorosas. E mesmo diante das dificuldades, ela conseguiu ressignificar tudo o que ela estava passando para continuar seguindo em frente, tocando a vida e conquistar também os seus objetivos. Quem vai contar direitinho essa história pra gente, ao vivo, ao vivaço, agora às 3h02, é o nosso querido Ednei Cunha. Você tá com ela, inclusive, né, Ednei? Boa tarde. Magão, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Já vou começar falando uma coisa. Resiliência tem nome e sobrenome. Mariana Costa. Seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral. O vídeo é emocionante, Magão, porque ela tem uma história de superação e que, inclusive, vai inspirar muita gente. E eu vou deixar ela mesmo falar, porque você foi aprovada em Medicina na Universidade Federal do Cariri, mas até você formar, muitas coisas passaram na sua vida, não é isso? Exato. Primeiro, agradecer a oportunidade de contar a minha história. É uma história de bastante luta, é uma história longa, mas que eu vou tentar sintetizar para vocês. Eu não esperei de maneira alguma a repercussão que isso tomou, mas eu agradeço demais o carinho que eu venho recebendo. Eu acredito que foi uma história que, de certa maneira, motivou pessoas em diversos âmbitos. Vou tentar resumir. Meu nome é Mariana, eu tenho 36 anos e sou formada pela Universidade Federal do Ceará em farmácia. Me formei em 2011. Mas durante todo esse tempo, no meu coração, algo tocava de que talvez eu tivesse que lançar novos voos. Fiz o meu mestrado em patologia e nessa oportunidade eu tive como lidar diretamente com pacientes. E foi aí que eu me toquei de que eu precisava ver além das amostras, eu precisava ver a pessoa. E aí, depois de muito planejar, depois de muito organizar, não foi uma decisão que eu tomei de um dia para a noite ou de um ano para o outro, pelo contrário, isso veio amadurecendo bem em mim. Eu pedi desligamento da empresa que eu trabalhava no final de 2020 e comecei os estudos para a preparação do Enem, que era uma prova que eu nunca tinha feito. Na minha época de vestibular, o tipo de ingresso era de outra maneira, então foi tudo muito novo para mim. E eu decidi procurar o Aridsa justamente porque era onde eu achava que eu iria me preparar melhor. Então eu me planejei financeiramente, psicologicamente, tive o apoio da minha família, a minha mãe que foi fundamental nesse processo. Estudar não é simplesmente como a gente, talvez, da minha geração, dos 30 e poucos anos, a gente costumava pensar que era só colocar como o pessoal diz, né? Sentar na cadeira e começar a estudar. Não é isso envolve muitas coisas. Então, eu tive apoio integral da minha família. E em 2021 e 2022, eu me dediquei exclusivamente ao cursinho. Me planejei financeiramente, porque como uma pessoa que já tinha suas responsabilidades financeiras, eu continuei com as minhas responsabilidades, tendo a ajuda da minha família também. Obtive boas notas, mas ainda não suficientes para passar numa federal do meu estado. Porque a faculdade particular não era uma opção para mim, embora eu tivesse passado nos vestibulares particulares, mas de fato eu não teria como ingressar e como cursar numa particular, apenas numa pública. O que também para mim aquece muito meu coração, porque eu venho de universidade pública, então para mim eu sempre tive essa motivação de retornar para uma universidade pública. No começo de 2023 eu estava num momento super empolgada, voltando a estudar, material, pronta para começar um novo ano, quando os meus planos eles tiveram que ser remoldados. Eu fui diagnosticada com câncer de mama no dia 1º de março de 2023. E eu lembro que simbolicamente foi um dia que era o dia do resultado do SISU. E que eu tinha há alguns meses pensado nesse dia e pensado que talvez eu estivesse triste porque o meu momento de aprovação não tinha chegado. E o dia chegou e a última coisa que eu pensei foi na aprovação. Agora o foco era a minha saúde. Então eu fui diagnosticada dia 1º de março. As minhas cirurgias, eu fiz minha primeira cirurgia dia 29 de março do mesmo ano. Então, graças a Deus, eu também tive esse tratamento muito rápido. Depois das cirurgias, eu passei pelas quimioterapias, foram 6 ciclos de quimioterapia.
Eu comecei as quimioterapias em maio de 2023 e terminei em setembro de 2023. Em setembro de 2023, você estava fazendo esse tratamento e logo em seguida também teve uma situação muito triste na sua vida, né? Que foi o falecimento do seu pai, que podia ter interrompido, né, esse teu sonho de continuar estudando para entrar na medicina. Tá, então assim, em 2023 o impacto, né, o percalço na minha vida, digamos assim, foi o câncer, que eu terminei o tratamento nesse ano de 2023. Em 2024 eu retornei ao trabalho, porque, enfim, financeiramente eu precisava, né, me bancar de alguma maneira, e isso também foi muito bom para a minha cabeça. Conciliando os estudos com o trabalho no ano de 2024 e após o primeiro dia de prova do Enem de 2024, eu tive a notícia de que o meu pai partiu repentinamente. O meu pai, ele não estava doente, nós tínhamos planos, nós íamos viajar em março desse ano, porque nós tínhamos um show para ir juntos, mas isso não pôde ser concretizado, não fisicamente, porque eu sinto meu pai ainda junto comigo. E em 24, entre as provas do Enem, o Enem são em 2 domingos consecutivos. No primeiro domingo, na segunda-feira, o falecimento do meu pai. Na terça-feira, o meu pai foi velado. E eu me perguntei se realmente aquilo era para mim, né? Depois de tantos percalços, será que era a vida me dizendo que não era aquilo? Mas pelo contrário, eu fui ganhando mais força e mais motivação. E eu lembrei muito de uma frase que meu pai falou em 2023, quando eu fui fazer a prova do Enem e eu estava com lesões devido a uma prótese que teve rejeição tardia. E eu chorava muito, doía muito, e o meu pai olhou para mim e falou: agora você não consegue fazer nada. Você vai parar de chorar, você vai entrar naquela sala e você vai fazer sua melhor prova, você entendeu? Quando você sair, você chora. Você acabou saindo, você passou. Eu peço até desculpa te interromper, a gente está com um horário. Tem pouco tempo aqui, mas você acabou passando, o vídeo realmente viralizou. E hoje você é essa verdadeira inspiração para todo o Ceará, não só para o Ceará, mas para todo o Brasil. Você é uma verdadeira influência que está influenciar muitas mulheres a continuar conquistando o sonho, mesmo depois de ter perdido o pai. Está em tratamento contra o câncer, acompanhamento agora. E a gente torce por você. Vou te dar um abraço aqui em comemoração, né, essa sua vitória. E se Deus quiser, viu, Magão? Muita gente vai se inspirar nessa história para poder ter uma vida melhor no futuro. Tamo junto, Magão. Aquele abraço. Valeu! É história inspiradora, viu? Meus parabéns, muito sucesso nessa nova carreira agora, que é a carreira da medicina. Parabéns mesmo.